países no litoral sul do estado foi incluído na zona de alto risco para a Covid-19. Apesar das medidas sanitárias de isolamento social adotadas pela Prefeitura, o número de infectados e mortos não para de subir. Marataízes está localizada no litoral sul capixaba. Com 36 mil habitantes, a cidade vê sua população triplicar na alta temporada. Durante o verão, as praias e lagoas ficam lotadas de turistas. A administração municipal de Marataízes se antecipou aos demais e no dia 12 de março publicou o primeiro decreto com medidas para evitar o contágio pelo novo coronavírus. A prefeitura determinou o isolamento social, o uso de máscara, fechamento de escolas, comércio e adequação das unidades de saúde. Para maior segurança no transporte de pacientes com suspeita de Covid-19 e evitar o contágio, uma ambulância foi adaptada com uma cápsula de isolamento. Também intensificou a higienização e desinfecção de ruas, avenidas no entorno da UPA e das unidades de saúde. Foi criado o Disque Aglomeração. Apesar de todo o esforço, o número de notificações aumentou muito e Marataízes passou a fazer parte do grupo de cidades com alto risco de transmissão da Covid-19. E a Prefeitura adotou medidas ainda mais rígidas. O novo decreto suspendeu até o dia 30 de junho o atendimento presencial na Prefeitura, consultas e exames eletivos, exceto casos de urgência. As escolas seguem fechadas até o dia 31. Apesar do nosso decreto de tentativa de isolamento social, a resposta está sendo muito pequena. Nossos comerciantes, de um modo geral, principalmente os pequenos, estão sofrendo muito, estão tendo grandes prejuízos. E, infelizmente, uma grande parte da população não está entendendo a gravidade do problema. Não está conseguindo sentir a dor dos amigos, dos vizinhos, dos parentes, ou mesmo de pessoas distantes. Mas todos têm conhecimento desse momento, da gravidade do problema. A cidade tem uma média de 10 novos casos por dia e a maior letalidade do estado. O secretário de Saúde, Heraldo Duarte, foi mais uma vítima da Covid. Ele ficou 19 dias em quarentena e precisou ser internado. Antes de falarmos da campanha nacional de vacinação contra a gripe, vou voltar à nossa redação da TVE para falar com a Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Agora sim, boa noite. Isso, Lucas. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Bom, hoje nós vamos falar sobre a relação das doenças respiratórias e o novo coronavírus. Tem entrevista ao vivo com o especialista, viu? Vamos dar também os números atualizados da pandemia no estado. Saber como está a situação dos leitos, a taxa de isolamento social e como está a contaminação nas cidades do interior enquadradas na zona de alto risco para a Covid-19. Lucas. É isso, Verônica. Agora sim, a campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 30 de junho. Inicialmente, o término da campanha estava programado para a próxima sexta-feira. A prorrogação foi feita para que o país atinja a meta mínima de 90% da cobertura vacinal. Segundo dados parciais do Ministério da Saúde, o Espírito Santo aparece em primeiro lugar entre os estados com maior cobertura vacinal, com 88%. A vacinação contra a influenza é importante para proteger as pessoas de complicações causadas pelo vírus da gripe. E com a proximidade do inverno, as temperaturas estão mais baixas e tendem a cair ainda mais nas próximas semanas. A previsão é do Serviço Meteorológico do INCAPé. O inverno só começa no dia 20 de junho, mas as temperaturas já começaram a cair no Espírito Santo. As madrugadas já estão mais frias na região de Montanha e também na Grande Vitória. De acordo com o coordenador de meteorologia do INCAPé, o motivo foi o avanço de uma massa de ar seco e frio. Nesta primeira semana de junho, o tempo deve sofrer leves oscilações no Espírito Santo. Ainda nesta terça-feira, a presença de uma massa de ar quente e seco mantém o tempo aberto em praticamente todo o Espírito Santo. A exceção fica por conta de uma pequena área no extremo norte capixaba que pode haver chuva passageira. Já a partir de quarta-feira,
com a passagem de uma frente fria pelo litoral, pode favorecer aí a presença de umidade. Essa umidade pode provocar chuvas pela Grande Vitória e por todo o norte capixaba. Já na quinta e na sexta-feira, essa umidade vinda do mar ela vai ser responsável em manter aí a variação de nuvens, tempo aberto em alguns momentos e a ocorrência de chuvas de forma esparsa em todo o Espírito Santo. E com as temperaturas mais baixas e os riscos de doenças respiratórias são maiores entre a população. Nesse período de pandemia pelo novo coronavírus, então, os cuidados têm que ser redobrados. Não é isso mesmo, Verônica Salazar? Pois é, Lucas. Com o avanço da pandemia por coronavírus, o mundo vive uma demanda inédita nos atendimentos relacionados a doenças respiratórias. Asmas, alergias respiratórias, doenças pulmonares crônicas e até o tabagismo já são considerados como fatores de risco para complicações pelo novo coronavírus. Mas afinal, como deve ser feita a prevenção? Como deve ser o monitoramento do paciente que já tem algum problema? Bom, para responder essas questões, a gente convidou para uma entrevista ao vivo aqui no Giro TV a doutora Ana Casati, ela que é pneumologista. Boa noite, doutora Ana, seja bem-vinda ao Giro TV. Região rural aqui do Espírito Santo. Eu vou começar esse bate-papo com a Ana Casati, ela que está em casa, em Linhares, e conversa conosco. Doutora Ana, boa noite para a senhora. Eu começo te perguntando, com essa crise do coronavírus, para quem tem problemas respiratórios, quais são as principais complicações durante essa pandemia? Boa noite, prazer em falar com você. Essa pandemia, além dos problemas do coronavírus, nós temos as viroses respiratórias que estão muito aumentadas pela baixa temperatura, pela proximidade. E, nesse caso, o que acontece é a reagudização de problemas tipo asma, pacientes portadores de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônicas, que podem se exacerbar, fora o resfriado comum, que o indivíduo normal ele pode ter de 2 a 3 vezes no ano, 2 a 3 episódios de rinocinusite com sintomas comuns da gripe. Boa noite, doutora Ana. Agora sim, a senhora consegue me ouvir bem? Consigo sim, Verônica. Então vamos lá. Enfrentando um período mais frio, né? Mais seco. Quais as doenças respiratórias, doutora Ana, elas que mais aparecem nessa época do ano? Então, essa época do ano, ela está relacionada à agudização da rinite, rinossinusites, asma e o próprio paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o ex-fumante, que ele apresenta alterações pulmonares estabelecidas, bem como o tabagista, que não parou de fumar, tem predisposição, ele dobra o número de infecções respiratórias anuais. Conversando com a doutora Ana Casati, ela que está em casa, pode perceber que a imagem dela está um pouco de pior qualidade, ela está em Linhares e conversa com a gente, por isso tem um delay, uma diferença um pouco no áudio. Doutora, eu volto a te perguntar em relação, dentre as doenças respiratórias que afetam aí a região do pulmão também, principalmente, quais delas estão de fato ligadas ao grupo de risco como comorbidade para a Covid-19? Todo mundo que tem uma doença respiratória é grupo de risco para o coronavírus ou algumas doenças que são respiratórias estão fora desse risco? Então, na verdade, todas as doenças respiratórias crônicas estão no grupo de risco. O grupo de risco mais afetado é o paciente bronquítico enfisematoso. Esse paciente precisa ser bem guardado, porque, na verdade, ele tem uma maior expressão do coronavírus. O coronavírus ele tem uma maior tendência a comprometer esse paciente. Então, ele, além das medidas de distanciamento, de isolamento, de higienização de mãos, de uso de máscara, esse paciente ele precisa de
assim, nesse isolamento, ele apresenta maior risco de fazer depressão, a falta de exercício físico leva esse paciente à atrofia da musculatura, assim como qualquer pessoa que não faça exercício. Então, no isolamento, a gente, além das medidas de isolamento em si, precisamos ter cuidado com o aparecimento de depressão, com o aparecimento de perda do condicionamento da performance muscular desses pacientes. Agora, doutora Ana, com relação à prevenção, né? O que essas pessoas que têm esses problemas respiratórios podem fazer para se prevenirem, tanto para o agravamento desses problemas respiratórios, quanto na questão da contaminação pela Covid-19? Então, a prevenção desses pacientes é manter o uso da medicação prescrita, manter a medicação basal. No começo da epidemia, da pandemia de coronavírus, foi falado que o corticosteroide não deveria ser utilizado, mas hoje se sabe que a doença ela é uma doença diferente. Você tem a fase de respiratória com sintomas gripais semelhantes e você tem ainda a exacerbação, o tormento de citocinas que funciona como se o paciente tivesse uma doença, tipo assim, uma artrite reumatoide. O mecanismo é similar. É a terceira fase dos fenômenos tromboembólicos. Então, muitas vezes, na exacerbação da doença DPOC, não se sabe qual se é realmente uma exacerbação aguda, que a gente chama, que é aumento dos sintomas, aumento da falta de ar, ao chiado. Então, às vezes, você não consegue diferenciar o que é uma exacerbação de uma bronquite crônica e o que é uma infecção por Covid. Então, muitas vezes, a gente trata como se fossem as duas coisas. Você utiliza o antibiótico, utiliza os broncodilatadores, utiliza o corticoide oral e, além disso, mantém as medidas de isolamento, as medidas anti-Covid, de uso de máscara, o distanciamento também é muito importante, a lavagem de mãos. Doutora, em relação aos fumantes que fazem parte também do grupo de risco da Covid-19 e também tem uma propensão maior a desenvolver problemas pulmonares, qual o risco da pessoa que fuma nesse momento, nesse contexto todo que estamos vivendo da pandemia do coronavírus, doutora? Então, nesse contexto, o fumante, ele é um grupo de risco, porque o coronavírus, ele tem uma ancoragem maior, uma penetração maior. Nós, dia 31 de maio, comemoramos o Dia Mundial Anti-Tabaco. Então, essas pessoas que estão no isolamento, que estão fumando, elas precisam aproveitar para parar de fumar, para utilizar as medidas anti-tabagismo e conseguir ficar sem fumar, porque elas ficam no fator de risco muito exacerbado. Agora, doutora Ana, qual a importância de fazer exercícios, né, para quem tem problema respiratório? E aí já emendo uma outra pergunta. Pode fazer exercício com máscara? Porque tem notícias circulando aí na internet que faz mal. Tira essa dúvida para a gente. Então, eu estava agora lendo um artigo que recebi há pouco de um professor americano. A máscara, por exemplo, quando você vai num parque, num lugar, se você mantiver o distanciamento, porque quando a gente caminha, quando faz exercício, você aumenta a frequência respiratória e, às vezes, se o paciente tiver uma doença de base respiratória, ele não consegue. Então, essa máscara você utiliza quando você tem outra pessoa, quando você está junto com pessoas, você tem que distanciar e manter a máscara. Mas para fazer exercício,
alguns pacientes portadores de DPOC, eles têm uma retenção crônica de gás carbônico e o uso da máscara pode exacerbar essa retenção de CO2. E o paciente realmente ele não aguenta muito tempo a máscara. Isso, doutora, que está em casa falando com a gente por videoconferência. Doutora Ana, em relação à prevenção das várias formas da Covid-19, a gente sabe que estamos nos meses mais frios do ano, a gente acabou de ver agora a questão das temperaturas um pouco mais baixas, isso é propício para outras doenças respiratórias como a gripe, como o vírus da influenza. Qual é a importância de se vacinar contra a influenza, contra o vírus da gripe, nesse contexto em que estamos passando por esse problema do coronavírus e já também aliando aos problemas pulmonares respiratórios? Então, a importância da vacinação contra a influenza é enorme. Eu vi aí na sua reportagem que a gente está com uma taxa de vacinação em torno de 88%, que isso é uma taxa elevada. Então, é muito importante, fundamental, fazer a prevenção com a vacina anti-influenza, primeiro, porque fica muito mais fácil você diferenciar o que é Covid e o que é uma gripe ou uma influenza. E a gente viu no começo dessa epidemia, os Estados Unidos estavam no inverno, que eles tiveram um aumento de mortalidade muito alto, porque a influenza, ele pode descamar o epitélio respiratório e predispor ao aumento, à incidência aumentada de pneumonia, de sinusite, de otite média, né? Inflamação do ouvido médio. Então, a vacina é um componente fundamental da prevenção. Agora, doutora Ana, para a gente encerrar, né, quais os principais sintomas, né, que demandam uma ida de uma pessoa com problemas respiratórios a um pronto-socorro num período como esse? O sintoma principal é o cansaço extremo e a falta de ar. A falta de ar é fundamental, é o marcador, assim, é o divisor de águas, vamos chamar assim. O paciente, a gente tem até o 5º dia para você fazer as intervenções. Então, o paciente que ele está com dispneia, chiado, e ele está cansado, esse é o marcador. Ok, doutora Ana, muito obrigada, então, pelas informações, por ter aceito o nosso convite para tirar nossas dúvidas aqui com relação aos problemas respiratórios relacionados à Covid-19. Muito obrigada, sim? Muito obrigada, eu agradeço e nós estamos às ordens aí. Boa noite. Doutora Ana Casati falando com a gente de casa, você percebeu ali uma variação, outra na qualidade da imagem dela, mas a informação, o conteúdo foi passado com muita qualidade sobre os problemas respiratórios em relação à Covid-19. Obrigado a doutora Ana e também a Verônica, e assim vamos encerrando o primeiro bloco do Giro TV de hoje, daqui a pouquinho voltamos. A natureza é como uma obra de arte, cheia de cores, formas e uma beleza sem tamanho. Aprecie raros momentos da vida selvagem no Planeta Terra, terça, 8h15 da noite. A arte usada como instrumento para quebrar regras e romper tabus. Na série Falantes, 5 jovens de países que compõem a Amazônia Internacional desafiam o conservadorismo por meio da dança. Falante, toda terça, às 11 da noite, aqui na TVE. Na Central dos Bombeiros, doutora Júnia atende um dos 10.000 chamados recebidos diariamente só na capital de São Paulo. Um adolescente se chocou com sua moto contra um poste. Um descarrilamento de trens mobiliza a cidade. E os dramas e desafios de quem tem como missão salvar vidas. Deixa eu ver se tem curso, peraí. A gente quer ser muito bom. A gente treina para ser muito bom, porque você vai tentar resolver quando chegar lá.
Estamos de volta com mais um bloco do Giro TVE nesta terça-feira para você ligado na TV Educativa e na Rádio Espírito Santo. E você participa com a gente mandando a sua mensagem nas redes sociais da TVE e da Rádio Espírito Santo e também pelo WhatsApp no 999 43 55 74 para você participar conosco, tanto na Rádio Espírito Santo e também aqui na TV Educativa. Agora na tela para você os dados atualizados da Covid-19 no Brasil, dados que foram de ontem à noite, às 8h15 da noite. Já passou de 500 mil casos confirmados no Brasil, 526 mil casos confirmados da Covid-19, com 29.937 óbitos acumulados nas últimas 24 horas de domingo para segunda-feira, e os casos já curados, já recuperados da Covid, já estão em 211.080 casos. E para falar dos dados aqui do Espírito Santo, eu volto a chamar a Verônica Salazar. Verônica. Pois é, Lucas, aqui no Espírito Santo subiu para 664 o número de pessoas que morreram por causa do coronavírus. São 36 novas mortes nas últimas 24 horas. Agora são 15.151 pessoas contaminadas. Vamos agora aos dados dos municípios da Grande Vitória, enquadrados na zona de alto risco para o coronavírus. Serra, 2.759 casos confirmados, com 166 mortes. A maior taxa de letalidade da Grande Vitória, com 6%. Vitória voltou para a segunda colocação, até ontem estava na terceira, voltou para a segunda colocação, com 2.673 casos, 103 mortes por coronavírus. É a menor taxa de letalidade da Grande Vitória, com 3,85%. Na sequência vem Vila Velha, com 2.671 casos, 111 mortos. Cariacica, com 1.982 casos, 108 mortos. Viana, 294 casos confirmados, 15 mortos. E Fundão, 138 casos confirmados, com 8 mortes. Lucas. É isso, Verônica. A gente sabe também que os municípios, e também, além da Grande Vitória, tem os municípios do interior que já fazem parte desses grupos de alto risco pelo mapa de risco do governo do estado, não é isso, Verônica? Isso, esse mapa de risco, que foi definido na última semana, ele vai valer por uma semana. Então, portanto, ele vai ser reavaliado. Atualmente são 12 municípios enquadrados na zona de alto risco aqui no Espírito Santo, entre municípios da Grande Vitória e municípios do interior também. No total, são 12 cidades classificadas como alto risco, como eu mencionei. Do interior, por enquanto, são 5, Como eu disse, deve ser reavaliado esse mapa de risco, leva em consideração várias questões aí, não só a taxa de contaminados, mas também número de leitos e outras questões aí, Marataízes está com a situação bastante crítica, 261 casos confirmados de coronavírus, 15 mortos. É a situação mais complicada desses municípios do interior que se enquadram na zona de alto risco para o coronavírus. Santa Teresa vem na sequência com 101 casos e 3 mortos. Marechal Floriano com 110 casos, 3 mortos. Marechal Floriano vem antes de Santa Teresa, eu acabei falando depois. Marechal Floriano, 110 casos e 3 mortes. Depois, Santa Teresa, 101 casos, 3 mortos. Piúma, 88 casos confirmados, 1 morte. E Boa Esperança, 69 casos confirmados e 3 mortes, Lucas. É isso, a gente sabe que também os municípios do interior também sofrendo com a Covid-19. E, Verônica, a gente sabe que um dos fatores também importantes para a construção do mapa de risco desse grupo de municípios que estão em alto risco, como para permear as ações do governo em combate à Covid-19, são a ocupação dos leitos de UTI, de enfermaria, exclusivos para a Covid no sistema público de saúde. Hoje, como é que está a ocupação, a situação dos leitos destinados para o combate da Covid aqui no estado, Verônica? De acordo com o painel, painel Covid-19, tanto termo que a gente acaba se confundindo. De acordo com dados do painel Covid-19 atualizados nesta tarde, o Espírito Santo tem 1.153 leitos destinados apenas para pacientes com Covid-19. Aí são leitos de UTI e de enfermaria. O total geral de ocupação dos leitos do Espírito Santo está em 71%, 71%. UTI está em 82% e enfermaria
62%. Esse é o total geral aqui do Espírito Santo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a região metropolitana em saúde. O Espírito Santo tem 4 regiões metropolitanas em saúde. A gente não pode confundir com a região metropolitana de Vitória. A região metropolitana é composta por 20 municípios. Além dos municípios da Grande Vitória, tem também cidades do interior, né? Como Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, dentre outros municípios, somando aí 20 municípios que compõem a região metropolitana em saúde. Então, a situação da região metropolitana em saúde do Espírito Santo é a seguinte: ocupação total de leitos, 77%, incluindo leito de UTI e enfermaria. Somente de UTI está em 90%. Enfermaria, 67%. Essa é a situação de ocupação de leitos aqui no Espírito Santo no momento, Lucas. É isso, Verônica. Como você falou, e eu disse também anteriormente, esses dados de leitos vão permear a questão da flexibilização das estratégias do governo para a liberação do comércio, da interação social. Mas, no momento, é importante se manter isolado socialmente. A hashtag Fique em Casa está aqui na telinha para você, que é importante lembrar da importância de estar em casa, de ficar em casa para diminuir essa contaminação. E, Verônica, como é que estão os dados atualizados justamente desse isolamento social? O capixaba está respeitando ou não essas normas, Verônica? Pois é, Lucas, continua um pouco abaixo aí do mínimo recomendado pela Secretaria de Estado da Saúde, que é um pouco mais, né, de 50%, mínimo, né? O ideal mesmo seria que 70% dos capixabas mantivessem aí o isolamento, né, que pudessem ficar em casa. Mas a gente não tem observado isso, não. Só lembrando que esse fechamento com os dados, né, com relação o fechamento do dia de ontem, né? E são dados de geolocalização fornecidos pelas operadoras de celular ao governo do estado para que ele possa fazer esse percentual de isolamento aqui no Espírito Santo. No Espírito Santo, de uma forma geral, né? O fechamento de ontem deu 47% de isolamento social. Agora, a média do estado, de uma forma geral, né, não só do dia de ontem, mas dos dados coletados até o momento, está em 48,61%. Agora a gente vai dar alguns dados, Lucas, com relação às cidades aqui da região da Grande Vitória que estão enquadradas como zona de alto risco para o coronavírus. E aí você falando sobre a importância do isolamento social, do distanciamento, né, das pessoas se manter esse distanciamento de 1,5 m, 2 metros umas das outras, justamente para evitar esse contágio. Eu vou falar por quê. Serra tem o pior índice de isolamento social, está com 43%. No entanto, é a cidade com o maior número de infectados também aqui no Espírito Santo. Vila Velha, o índice está em 45%, Vitória, 47%, Cariacica, 44%, Viana, 46% e Fundão, 52%. Lembrando que esses dados foram fechados ontem. Então, a gente tem aí que aguardar os dados de hoje, né, para a gente saber se esses números vão melhorar amanhã ou se vão se manter nessa média aí. Lucas. Isso, Verônica, é sempre importante destacar a importância do isolamento social. Uma pesquisa da UFES revela que as infecções e mortes pela Covid-19 atingem muito mais a população negra e nesse contingente as mulheres são as mais afetadas. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou à redação da Rádio Espírito Santo, lá na Reta da Penha, falar com a Camila Soares, que está lá com a gente. Camila, esses dados novos, atualizados, mostram que realmente a população negra é que está mais sofrendo com a Covid-19 aqui no Espírito Santo, não é isso, Camila? Boa noite. É isso mesmo, Lucas. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente com o Giro TVE. Pois é, nessa pesquisa que foi realizada pela UFES, ela mostra como a Covid tem afetado a população negra aqui no Espírito Santo e esses números apresentados pela pesquisa foram reforçados após o resultado do inquérito sorológico que mostrou que os negros são sim mais vulneráveis à doença, assim como ao óbito provocado pela Covid-19. Para a gente ter uma noção, abrindo o painel Covid, que foi desenvolvido pelo governo do estado e é a nossa ferramenta oficial, né, com os dados aí da Covid-19, do novo coronavírus aqui no Espírito Santo,
a gente percebe a variação na taxa de mortalidade. Na população capixaba, de uma forma geral, a letalidade é de 4,38%. Já com o recorte para negros, esse percentual sobe para 5,71%. Então, existe sim uma diferença e é isso que é abordado bastante nessa pesquisa e a gente vai acompanhar na reportagem que eu fiz junto com o pesquisador, o Gustavo Ford, que apresentou esses resultados também com recorte por sexo. Pessoas negras contaminadas pelo novo coronavírus morrem mais do que pessoas brancas no estado do Espírito Santo. Este foi um dos resultados da pesquisa quantitativa realizada pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo. O estudo usou como base os dados apresentados pelo painel da Covid-19 do governo do estado. Trata, portanto, de uma pesquisa que teve como objetivo fazer uma análise comparada dos índices de pessoas infectadas e de pessoas acometidas por óbito pela Covid-19 entre os diversos grupos étnico-raciais aqui do Espírito Santo. Ou seja, compreender o impacto da Covid-19 entre brancos, negros, amarelos e indígenas no nosso estado. Dentro da categoria raça-cor, nós constatamos, Camila, que os índices de pessoas infectadas brancas e o índice de pessoas infectadas negras apresentam taxas muito próximas. Existe uma proximidade muito expressiva, uma diferença de 3, 4, 5%. Entretanto, quando nós analisamos os índices de óbitos, existe uma desigualdade abissal, né? Essa diferença de 3, 5% em algumas categorias de brancos e negros salta para uma margem de 20%, 25% e até 30% em algumas análises que foram realizadas. Ou seja, há um crescimento de em torno de 500% a 600%, o que reflete uma mortalidade 5, 6 vezes maior de negros com relação a brancos. Quando o assunto são mulheres adultas negras, o número de mortes é ainda mais impactante. 77% dessas mulheres contaminadas vão a óbito, uma diferença de 66% se comparada às mulheres brancas do mesmo grupo, o que coloca a categoria junto com os idosos no grupo de risco. As mulheres negras hoje, apresentam um número expressivo de mulheres que são chefes de família, um número expressivo de mulheres que estão ocupando postos de trabalho precarizados, um conjunto de mulheres negras também não estão tendo oportunidade de fazer algum tipo de isolamento social e, sobretudo, nós entendemos que essas mulheres negras adultas não estão tendo acesso com equidade aos bens e serviços de saúde pública. A gente vem com vários problemas aí, desde a área da saúde, a questão dos nossos trabalhos também, onde a maioria das pessoas não estão conseguindo parar, principalmente as mulheres, que é a categoria das empregadas domésticas, que nem todas foram liberadas dos seus serviços, além das enfermeiras também. Essa categoria ela deveria ser vista assim como um grupo de risco, fora as mulheres também que já vêm com essa questão de problemas de saúde, são a maioria que tem alguns problemas relacionados a coração, entre outros. E a gente tem essa questão da saúde pública, que é uma saúde precária, onde a gente já tinha dificuldades antes da pandemia, e um dos medos que nós temos hoje é o sufocamento da saúde pública. Como é que vai ficar essa população para ser atendida? Além disso, vem a questão do isolamento. A gente não está conseguindo parar para fazer isolamento. Nem todo mundo tem esse privilégio de conseguir ter um cômodo na sua casa para fazer esse tipo de isolamento. A estrutura socioeconômica do Brasil pode ser um dos fatores que impactam diretamente nesses resultados. Nós já podemos concluir para essa pesquisa que o racismo, nas suas dimensões interpessoal, institucional e estrutural, é um componente importante que afeta o impacto da Covid-19 na população negra.
O Espírito Santo acompanha a tendência nacional na desigualdade do número de negros mortos acometidos pela Covid-19. Um estudo da PUC-Rio, baseado em dados do Ministério da Saúde, aponta que a diferença entre o óbito de negros e brancos em todo o país é de 17%, e a dificuldade no acesso à saúde é o que agrava esse percentual. Outro fato que chama atenção para o estado capixaba é a contaminação da população negra e parda. O resultado do último inquérito sorológico realizado no Espírito Santo aponta que eles são 70% dos contaminados pela Covid-19 no estado. Nós queremos compreender quem são essas mulheres, né? Quem são essas pessoas brancas e negras, quem são essas mulheres brancas e negras, homens e negros, que estão sendo infectados, que estão, muitos deles chegando ao óbito, para compreender a sua condição socioeconômica e se eles possuíam algum tipo de comorbidades, né? E trazer algumas outras análises que possam nos permitir refinar algum tipo de proposição para os órgãos públicos no sentido de proteger esse segmento social que é tão presente no Espírito Santo e tão importante para a nossa sociedade. Pois é, né, Lucas? Essa pesquisa ela mostra, né, reflete muito da questão socioeconômica, desse cenário socioeconômico que a gente vive, que acaba aí colocando a população negra, a população parda, em uma situação um pouco mais vulnerável em diversos sentidos, não só, né, nessa questão da saúde, mas em outros aspectos, o que acaba afetando, inclusive, o acesso dessa população a determinados serviços e causando aí esses dados que são alarmantes, né? Inclusive colocando as mulheres negras quase que no mesmo nível de óbitos, né? de periculosidade da Covid, se comparado ao grupo de risco dos idosos. Então, é uma questão que precisa ser detalhada e a UFES deve realizar ainda mais uma pesquisa, dessa vez qualitativa, para abordar melhor esses aspectos. Camila, muito obrigado pelas suas informações. E a primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa, que começou no dia 1º de maio em todo o Espírito Santo, registrou uma cobertura de aproximadamente 51%. Os dados são do Instituto de Defesa Agropecuária Florestal. Segundo o IDAF, o percentual representa cerca de 370 mil bovinos e búfalos vacinados. Os produtores rurais têm até o dia 30 de junho para vacinar os rebanhos de até 2 anos de idade. E 6 terminais do Transcol estão recebendo as doações para o programa ES Solidário do Governo do Estado, que tem o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e higiene pessoal para famílias carentes nesses tempos de pandemia. As doações podem ser realizadas nos terminais do Ibis, Jardim América, Campo Grande, Carapina e Laranjeiras. O programa ES Solidário repassa todas as doações recebidas aos municípios através do Serviço de Assistência Social, coletivos, associações e projetos sociais. São entidades que fazem a distribuição dos donativos às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. E antes de encerrarmos o nosso Giro TVE de hoje, eu volto na redação da TVE para dar uma boa noite para a Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite para todo mundo. E não se esqueça, se puder, fique em casa. Até amanhã. Se puder, fique em casa. E a Faculdade de Música do Espírito Santo completou 66 anos. E para marcar a data, os professores e músicos da instituição prepararam uma comemoração virtual e toda especial para você, que você acompanha agora no nosso encerramento de hoje do Giro TVE. Obrigado pela companhia, um abraço, boa noite e até amanhã. Olá, no dia 23 de maio de 2020, a Faculdade de Música do Espírito Santo completou seus 66 anos. Em nome de toda a comunidade acadêmica da FAMES, professores, alunos e servidores, nós queremos prestar a nossa homenagem a todos que fizeram parte e que fazem parte da história da FAMES. Queremos reforçar o compromisso da instituição, sua missão de oferecer ensino gratuito e de qualidade para todos os capixabas. Nesse ano, em função da crise da Covid-19, nossos professores e alunos se uniram para prestar uma homenagem à instituição na forma de um vídeo que vai ser apresentado logo em seguida. Parabéns, FAMES, parabéns a todos os capixabas.
A autocontemplação da mulher negra é o tema da websérie Revejo. Durante 3 episódios, o projeto independente promove a reflexão sobre a construção de identidades negras. E você, já se contemplou hoje? Revejo, acompanhe durante a programação da TVE.